Olá pessoal, quando alguém menciona criminosos perigosos que foram presos por muitos anos, geralmente imaginamos bandidos adultos, talvez assustadores, barbudos e tatuados da cabeça aos pés. No entanto, ao longo da história da humanidade, houve vários casos em que criminosos muito jovens acabaram atrás das grades e passaram muitos anos na prisão. Não estamos falando de personagens de ficção ou de quadrinhos, mas de pessoas reais. Hoje, vamos apresentar 10 crianças que cresceram na prisão. Vamos lá! Natsumi Sorge. Se você conhece um pouco sobre a cultura dos animes, pode ser que já tenha ouvido falar de uma personagem chamada Natsumi Sorge. No entanto, ela não é uma heroína de mangá ou de algum quadrinho japonês, mas sim uma personagem muito conhecida na internet. Se você nunca ouviu falar desse nome e não tem ideia do que estamos falando, explicaremos tudo. Em 2004, todo o Japão ficou chocado com um brutal ataque de uma estudante de 11 anos a um colega da mesma idade. Por muito tempo, o nome real da criminosa não foi revelado devido à sua idade, mas todos sabiam que no dia do crime a menina estava vestida com uma jaqueta com a inscrição Levada. Daí o apelido do Levada. Embora, em declarações oficiais, a polícia usasse o nome Garota A para se referir a ela, um repórter de um dos canais japoneses acabou revelando por descuido o nome verdadeiro da menina. Sua brutalidade foi tão chocante que o governo japonês chegou a considerar a redução da maioridade penal. No final das contas, Natsumi foi internada em um hospital psiquiátrico para tratamento compulsório prolongado. Não se sabe se o tratamento funcionou ou não, mas depois de ser liberada em 2013, a menina e sua família mudaram de local de residência, e desde então, nunca mais se soube nada sobre ela. Doeru Mianga. Olhando para esse rapaz sorridente, é difícil imaginar que ele seria capaz de fazer algo ruim. No entanto, desde criança, Doeru Mianga já se interessava por venenos, e ao completar 12 anos de idade, tinha um bom conhecimento de química e farmacologia. Seu pai lhe deu um kit de equipamentos para jovens cientistas para encorajar seus estudos. Sem imaginar as consequências, Doeron leu um livro sobre um veneno cujos rastros eram quase impossíveis de detectar. Ele decidiu verificar se isso era verdade. Primeiramente, escolheu uma colega de classe como cobaia, mas não conseguiu concluir o experimento. Passou para sua madrasta, e o experimento deu certo. Ele continuou testando o veneno em outros membros da família. No entanto, devido a problemas de memória, esqueceu quais alimentos havia envenenado. Em várias ocasiões, acabou ingerindo seu próprio veneno em pequenas doses e sofreu as consequências. Aos 15 anos, Doeron foi detido e internado em um hospital psiquiátrico por 9 anos. Após ser solto, ele voltou a se envolver em sua antiga paixão e foi preso novamente. Dessa vez, recebeu pena perpétua. John Venables e Robert Thompson. É difícil imaginar, mas esses meninos foram parar atrás das grades quando tinham apenas 10 anos de idade. Ambos cresceram em famílias problemáticas, e era de se esperar que cometessem um crime tão cedo. No entanto, os detalhes desse crime foram verdadeiramente chocantes, pois a vítima foi uma criança de 2 anos de idade. Não entraremos em detalhes sobre o que aconteceu, pois são terríveis. Durante o julgamento, John e Robert não demonstraram arrependimento, mas sim ficaram um pouco assustados. Como o caso ocorreu no Reino Unido, os meninos receberam a pena máxima para sua idade, 10 anos de prisão para cada um. Em 2000, após 7 anos de prisão, o veredito foi revisado, e no ano seguinte, os jovens criminosos foram soltos. Devido à fama do caso, receberam novos nomes e um novo local de residência. No entanto, em 2010, John Venables foi preso novamente por outra acusação relacionada indiretamente com a primeira. Preferimos não entrar em detalhes sobre esse crime. Jesse Pomeroy. Agora, voltaremos brevemente ao século XIX. Não vamos contar histórias sobre o misterioso Jack, o Estripador. O próximo criminoso da nossa lista estava agindo do outro lado do Atlântico, nas ruas de Boston. Jesse Pomeroy nasceu em uma área pobre, e sua família era bastante problemática. Por essa razão, ele não teve uma infância muito feliz. Talvez seja por isso que ele decidiu se divertir de uma maneira terrível, somando-se a um bando cruelmente que atacava crianças mais novas. Seja como for,
Jesse Pomeroy foi detido e mandado para uma prisão correccional de onde foi solto ao fazer 14 anos de idade. Ele quase que imediatamente retornou ao velho hábito, embora de maneira mais ampla. Foi novamente preso e levado a julgamento, onde foi considerado culpado por seus crimes violentos. Apesar de a acusação exigir que o adolescente recebesse pena de morte, o juiz não assumiu tal responsabilidade. No final, o criminoso de 16 anos foi condenado à prisão perpétua, em uma cela solitária. Por trás das grades, ele passou toda a sua vida, e morreu aos 73 anos, em julho de 2015. Robert, com 18 anos, e Michael, com 16, não só cometeram o terrível assassinato de seus pais, irmãos e irmã de 5 anos, mas também orgulhosamente confessaram o que fizeram à polícia. Eles disseram que este era apenas o primeiro passo de uma série de assassinatos em série. Esses dois chegam a dar arrepios, mas parecem bastante normais para nós. Continua sendo um mistério o que exatamente os levou a cometer esse crime terrível, ainda mais contra sua própria família. Infelizmente, nesse dia fatídico, pelo menos a irmã de 13 anos de Michael conseguiu sobreviver. Foi ela quem chamou a polícia e mais tarde esteve presente no julgamento dos dois. Os criminosos foram sentenciados a longas penas, e pelo que parece, não receberam liberdade antecipada nos próximos anos. Joshua Phillips. Os pais costumam dizer frases como "vai brincar ao ar livre" e "não fique tanto tempo no computador". Bem, nem sempre essas saídas ao ar livre podem terminar bem. Foi o que aconteceu com Joshua Phillips enquanto ele estava jogando beisebol com sua vizinha de 8 anos. Acidentalmente, segundo ele, bateu na cabeça dela com um taco. O acontecimento deixou Joshua tão assustado que, por algum motivo, decidiu não parar por ali. Quando a polícia e voluntários começaram a procurar pela menina desaparecida, o menino até se juntou a eles como um membro exemplar da comunidade. Ele só esqueceu de mencionar o que aconteceu. A busca não teve sucesso, apesar da grande recompensa oferecida em troca de qualquer informação sobre a menina. Talvez este caso ainda não tivesse sido resolvido se a mãe de Joshua não tivesse encontrado acidentalmente algumas evidências do crime no quarto do menino. Ela imediatamente reportou sua descoberta à polícia. O menino foi detido no mesmo dia na escola e ficou sob vigilância intensiva durante toda a investigação, para que os vizinhos enfurecidos não pudessem alcançá-lo. O tribunal condenou Joshua à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Isso porque as leis do estado da Flórida, na época, proibiam a condenação à morte de pessoas menores de 16 anos. Hoje, Joshua Phillips tem 33 anos e ainda está sob custódia, embora seus advogados não desistam de tentar reverter o caso. Cristiane Fernandes. Como muitas outras crianças em nossa lista, Christian Fernandes cresceu em um ambiente extremamente infeliz, testemunhando vários eventos desagradáveis e inadequados para uma criança. Em março de 2011, ele estava sozinho com seu pequeno meio-irmão, enquanto sua mãe estava ausente. De acordo com Christian, que tinha 11 anos na época, eles estavam brincando quando a criança acidentalmente bateu a cabeça. No entanto, a polícia duvidou da veracidade dessas palavras. Isso não é surpreendente, dada a natureza da família em que o crime ocorreu e a reação da mãe. Ela simplesmente não fez nada. Durante um dos interrogatórios, o menino admitiu o crime, e embora muitos meios de comunicação tenham escrito sobre uma possível prisão perpétua para ele e cerca de 30 anos para a mãe, o tribunal condenou Christian a 7 anos de prisão. Dizem que o juiz levou em consideração seu passado triste, sua idade e ao mesmo tempo sua confissão. Quem sabe, talvez o garoto realmente possa se recuperar. Crimes terríveis são cometidos não só por crianças de famílias desfavorecidas. Por exemplo, a vida de Jordan Brown pode ser chamada de bastante feliz. Pai, madrasta, 2 irmãs mais novas em uma casa acolhedora e tudo que um garoto de 11 anos precisa para viver bem. Em uma manhã, antes de sair para o trabalho, o pai de Jordan pediu-lhe para arrumar o seu quarto, pois visitas chegariam em breve. Quando o pai saiu, tudo estava perfeitamente normal, e ele e sua irmã foram para a escola logo em seguida, como de costume. No entanto, logo descobriram que antes de sair, o menino utilizou a espingarda juvenil que lhe foi dada de presente de Natal para atirar em sua madrasta. Os investigadores não conseguiram descobrir o motivo desse terrível ato.
Talvez ele estivesse chateado com a obrigação de limpar a casa, seja o que for. Apesar de sua pouca idade, o menino foi condenado à prisão perpétua. No entanto, posteriormente o caso voltou repetidamente ao tribunal, e no final, em 2013, verificou-se que não havia provas suficientes para uma condenação. Após inúmeros recursos e críticas, o tribunal permitiu que Jordan Brown fosse solto e tentasse recomeçar a vida. Obrigado por assistir, até a próxima!